Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu quero abordar o seguinte tema: dependência de Deus. A passagem está lá em Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13, que diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí eu fiquei meditando sobre isto, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Jesus começou a ministrar em minha vida, né? O que seria de todo o nosso coração? Buscar a Ele de todo o nosso coração. E eu queria falar com vocês sobre 3 pontos que facilitam, né, esta busca diária ao nosso Deus. A primeira seria priorizar Jesus. Muitas vezes nós deixamos um tempinho para Ele quando sobra. Muitas vezes não colocamos na nossa agenda diária nosso tempo com Deus. E isto faz a diferença. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre priorizar o tempo com Deus. Reserve ali na sua agenda, meia hora que seja, 1 hora, só você e Jesus. O segundo ponto é sobre eliminar as distrações. Eu falo por mim. Às vezes fazia os meus devocionais com o celular do lado, com o barulho do lado, televisão ligada. Ou seja, a gente não se desconecta, não é verdade? Para a gente ouvir a voz de Deus, precisamos estar sem distrações, sem barulho, sem deveres. Ou seja, só você e Jesus. E o terceiro ponto, que eu acho que é o ponto assim essencial, é um ponto que facilita demais nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, é sobre o jejum. Muita gente, né, não tem o costume de jejuar, mas eu falo também por mim, que eu percebo que quando eu jejuo, eu fico muito mais sensível à voz do Espírito Santo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava num propósito de oração, fazendo um jejum, e eu estava com 1001 coisas ao mesmo tempo, fazendo várias coisas. E, de repente, no meio desses meus afazeres, eu ouvi o Espírito Santo me dizendo: vai lá no seu filho e diz a ele o tanto que você o ama, o tanto que ele foi obediente hoje. Gente, eu acredito que se eu não estivesse ali jejuando, orando, priorizando a Deus, eu não estaria tão sensível à voz do Espírito Santo como eu estava nesse dia. E eu fui e disse essas palavras ao meu filho. Os olhinhos dele encheram de lágrima. Ele tem apenas 5 anos. Então, fica a dica aí também para os pais, né? Senti de falar isso também no meu coração. Às vezes nós damos tantas broncas, né, nos nossos filhos e não falamos palavras de apreciação. Então, fale palavras de apreciação para os seus filhos. Isso é muito importante, né? Isso enche um tanquinho de amor deles. Faz muito bem. É como se fosse um novo ânimo, né? Um fôlego para eles. Então, o que eu tenho para falar para vocês é isto. Busque Deus de todo o seu coração. Priorize Jesus. Reserve um tempo somente para Ele. Elimine as distrações durante esse tempo. E faça um jejum sempre que puder. Eu tenho certeza que você vai estar mais atento à voz do Espírito Santo. Afinal, na minha opinião, somente a voz do Espírito Santo importa para nossas vidas, não é mesmo? Para a gente saber o que fazer nas nossas escolhas diárias. E estando mais conectado a Ele, tudo flui melhor. Que Deus continue abençoando a sua semana.